E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, né, nas Sagradas Escrituras, a beleza da fé católica. É um livro, né, que a Igreja Católica moldou, né, sobretudo o Novo Testamento, né, moldou as Sagradas Escrituras para os católicos, né? Se você pegar aí nas suas Sagradas Escrituras, em Atos, né, capítulo 10, você vai ver que aquele capítulo 10, ele é uma mensagem, né, católica, né? Uma mensagem católica. Então pega aí sua Sagrada Escritura no capítulo 10 de Atos. Eu não vou ler o capítulo todo, mas leia o capítulo todo, para você entender. Eu vou ler apenas, né, o versículo 30 ao 33. Aqui diz assim: Cornélio respondeu: 3 dias atrás, exatamente nesta hora, eu estava em casa recitando a oração da tarde. Veja, ele estava orando, né? Quando se apresentou diante de mim um homem em vestes resplandecentes. Ele me disse: Cornélio, tua oração foi atendida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Por isso, manda procurar em Jope um homem de nome Simão, conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa do curtidor de peles, Simão, perto do mar. Eu te mandei chamar e tu fizeste bem em vir. Agora, portanto, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor te encarregou de nos dizer. Veja, né? O que ele vai dizer no versículo 33, né? Agora, portanto, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor te encarregou de nos dizer. Ou seja, mais uma passagem confirmando, né, essa escolha, né, de Jesus Cristo, né, de Deus, né, por São Pedro, para ser o primeiro Papa da igreja. Esse centurião, né, esse Cornélio, que era um homem de oração, um homem muito religioso, um homem temente a Deus, estava ali orando, né? Ele teve, né, essa oração atendida. O anjo vai, né, dizer para ele: a tua oração foi atendida. Agora manda chamar Pedro, manda chamar, né, esse homem, né, Simão Pedro. E é isso que ele faz, né? Ele manda chamar Pedro e vai dizer assim, né? Ó, estamos todos aqui unidos diante do Senhor, diante de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor te encarregou de nos dizer. Ou seja, mais uma vez confirmando que o Senhor encarregou Pedro de nos dizer alguma coisa. Esse capítulo 10, né, de Atos dos Apóstolos, ele é muito católico, né? Você vê que o homem estava rezando, estava ali orando a Deus, teve, né, as suas orações atendidas. Deus manda ele chamar Pedro, Deus também avisa Pedro para recebê-lo, e no final das contas ele é batizado com toda a sua família e passa a pertencer ali, né, aos que aumentava ali o número da igreja. Olha, isso é católico, né? Quer dizer que nessa passagem que a gente vê que não tem fundamento, né, para outra coisa a não ser a fé católica, né? Por exemplo, os desigrejados. Uma pessoa não pode ficar sem igreja, sem ir, né, à igreja. Essa passagem mostra claramente, porque Cornélio era um homem temente a Deus, mas ele não fazia parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê, né, que esse capítulo 10 de Atos nos aponta para isso, para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Estamos aqui, aquele homem temente a Deus não podia ficar sem pertencer à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sem ser batizado, sem ser membro, né, do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele era temente a Deus. Então ele recebe, né, essa mensagem do anjo para procurar Pedro e dizer: olha, estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor te encarregou de nos dizer. Veja, então quer dizer que se fosse para ficar fora da igreja, se houvesse, né, salvação fora da igreja, que necessidade teria, né, de Cornélio ser avisado por esse anjo, né, para procurar São Pedro, né, para procurar Pedro para fazer parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muitos dizem: não importa a religião, não importa a fé. Olha aí esse capítulo inteiro dizendo que importa sim, porque Cornélio era um homem já temente a Deus, mas não era da igreja de Deus, não era da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, né, ele foi conduzido e toda a sua casa, você vai ver no finalzinho do capítulo, né, que ele foi conduzido para, né, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.
E lá ele vai ser batizado juntamente com toda a sua família. E repito, né, é um capítulo belíssimo, mostrando a beleza, né, da fé católica. Quando a gente fala a beleza da fé católica, é por causa disso, que a Sagradas Escrituras é católica. É um livro da religião católica. Muitos dizem, não quero saber de religião. Então você também deveria não querer saber das Sagradas Escrituras. Mas infelizmente, né, muitos querem ficar com as Sagradas Escrituras, porque é muito cômodo, né, eu ficar com as Sagradas Escrituras apenas, fazer uma interpretação errada, ou usar as Sagradas Escrituras para enriquecer, para fundar a minha própria igreja, a minha própria denominação, receber meus 10%, enganar o povo simples, né? Mas fundamento bíblico não tem, né? Quer dizer que só existe fundamento bíblico para a fé católica. Leia esse capítulo inteiro e coloca aí nos comentários para você ver se não é um capítulo católico. Porque se não fosse para Cornélio, né, fazer parte da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, se fosse só porque ele é temente a Deus, mas sem fazer parte da igreja, para que esse capítulo estaria na Bíblia? Né? Mostrando claramente que Cornélio não podia continuar temente a Deus, mas fora da igreja dele. Não era batizado, não fazia parte da família de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E ele vai ser batizado juntamente com toda a sua família. Então eu digo, né, olha, as orações de Cornélio foram atendidas, como eu costumo dizer, né? Mas não para ir direto para o céu, mas para ir primeiro, passar primeiro pela igreja. É necessário passar pela igreja. Esse capítulo mostra isso claramente. Cornélio, um homem temente a Deus, dava muita esmola, fazia suas orações, foi atendido, mas não para ir direto para o céu, né? Primeiro ele foi preciso passar pela igreja, passar, né, pela igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vê, né, a necessidade da igreja, né, para a salvação de todos nós que temem a Deus. Todos aqueles, né, que temem a Deus têm essa necessidade de procurar a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, para, né, ser membro do corpo de Cristo, que é a igreja. No corpo de Cristo não há membro separado. Ou você é membro do corpo de Cristo, ou você é membro de um corpo que não é o de Cristo. É um membro de um corpo que é criado aí pelos homens, né? De uma denominação criada aí pelos homens, como eu costumo dizer. Então, meus irmãos, esse capítulo aqui é católico, né? Está mostrando aqui a fé católica para aqueles que é desengrejado. Eu indico essa leitura. Leia aí Atos 10. Veja se pode ser bíblico uma coisa, essa modalidade de dizer, não, eu fico com as Sagradas Escrituras, mas eu não quero a igreja. Esse capítulo 10, né, de Atos, vai mostrar claramente que não pode ser assim. Cornélio era um homem temente a Deus, mas não fazia parte, né, da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi conduzido, né, pelo anjo para chamar Pedro, para procurar Pedro, para ouvir o que Pedro tinha a dizer. Reconhecendo que Pedro é um encarregado de Deus para nos dizer. Né? Ele vai dizer assim, estamos aqui prontos para ouvir o que o Senhor te encarregou de nos dizer. Ou seja, né, o que o Senhor encarregou Pedro de nos dizer. Então Pedro é um sinal de unidade. Né? Jesus Cristo fundou a igreja sobre um só, como diz, né, os santos, para demonstrar a unidade. Então é essa mensagem que esse capítulo mostra, que ninguém pode ficar fora da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Repito mais uma vez, é a beleza da fé católica mostrada nas Sagradas Escrituras. Né? Tem várias passagens assim que a gente vê que é católica, né? Que é uma passagem católica. Beleza, meus irmãos? Então, mais uma vez aí indicando, né, essa leitura de Atos 10. Leia o capítulo inteiro para você entender essa beleza da fé católica, de que ninguém pode se fazer sozinho, de que ninguém pode dizer que é temente a Deus, mas que não precisa da igreja. A vontade de Deus, né, é que a gente vá sim, né, para a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né, compartilhe, se for possível, com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.